Jeremias, capítulo 2. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Versículo 13. Perante uma geração corrompida pela idolatria e decadência moral, Jeremias declarou as palavras do Senhor. Deus relembrou o seu povo do primeiro amor e quando a ele era consagrado. Apesar das dificuldades do deserto, foi naquela peregrinação que Israel aprendeu as maiores lições espirituais que o introduziu numa terra fértil e o tornou o povo cujo procedimento era um testemunho do poder de Deus perante as demais nações. Porém, ao entrarem na terra prometida e começarem a desfrutar das maravilhas daquele lugar, trocaram a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, de forma que nem os líderes espirituais conheciam mais o Senhor. Estavam em completa apostasia. Uma das maiores dificuldades do homem é compreender acerca do castigo divino e acabamos por interpretá-lo de forma equivocada. Não podemos comparar o castigo ou a vingança humana à disciplina de Deus. O Senhor não aplica a sua disciplina como retribuição por nossa teimosia, mas como uma espécie de apelação, concedendo ao indisciplinado a chance de cair em si e voltar-se para ele. Eram nos momentos de maior angústia que Israel tornava para Deus: levanta-te e livra-nos. E eram nos momentos de tranquilidade que lhe viravam as costas para adorar a um pedaço de madeira ou de pedra. A maior tristeza para o coração de Deus é quando o seu povo o ignora. Você já passou por isso? Já chegou em algum lugar e foi completamente ignorado? Eu já, e é horrível. Imagine então ser ignorado todos os dias por aqueles que mais ama. Foi isso que aconteceu com o Senhor. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. A missão do profeta era a de dizer aos habitantes de Jerusalém que Deus estava disposto a perdoá-los e aceitá-los de volta. O povo trocou a adoração ao verdadeiro Deus para confiar nos povos vizinhos e em seus ídolos de paus e pedras, tornando a herança do Senhor em abominação. Mas Deus provaria que só Ele é poderoso para salvar. Se Jeremias vivesse em nosso tempo, certamente, sob inspiração divina, exclamaria: ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Outro dia cheguei em casa e ouvi uma música cristã vindo do salão de festas. Mas ao passar pela frente em caminho do elevador, pude ver uma espécie de culto em meio a mesas repletas de garrafas com bebidas alcoólicas. Daí percebo porque uma das maiores preocupações do Senhor ao instituir as suas leis e os seus estatutos foi de deixar bem claro ao seu povo que existe sim diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. Levítico capítulo 10, versículo 10. Que somente mediante um relacionamento íntimo com o Senhor, através da sua palavra, não andaremos zigue-zagueando pelo caminho, mas pela graça de Deus, os nossos pés estarão sempre calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Se temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Israel pecava contra Deus e ainda dizia: não pequei. Ignorar o pecado não o torna inexistente, o torna imperdoável, porque sem confissão e arrependimento, como haver perdão e restauração? Israel confiava em suas próprias obras para justificar-se, porém, por mais que se lavasse com o produto de limpeza mais eficiente da época, continuaria maculado por sua iniquidade.
porque assim diz o Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Não fosse a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, Romanos capítulo 2, versículo 4, e estaríamos todos perdidos para sempre, porque todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Necessitamos desesperadamente da maravilhosa graça de Jesus. A cada dia, suas misericórdias são renovadas e uma nova oportunidade é concedida a todo ser que respira de louvar o nome do Senhor. Salmo 150, versículo 6. Deus não envia seus mensageiros para aborrecer seus filhos, mas para conduzi-los de volta ao caminho eterno. Salmo 139, versículo 24. Nem tampouco permite as provações para nos destruir, mas para nos salvar. Por isso, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. E disse Jesus: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. O nosso maior desafio como cristãos é permanecer em Cristo, sendo fiéis à sua palavra, tanto no deserto quanto na terra fértil. Que a bondade do Senhor nos ajude. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos do Pai de Misericórdias. Rosana Garcia Barros.